A história de muitos vereadores que passaram pela Câmara Municipal de Manaus tem a ver com política, mas tem a ver principalmente com a experiência que eles conseguiram em suas áreas de atuação. Essa música vai te dar uma dica do vereador, que é o tema do Conhecendo o Parlamento de hoje. Aí saímos de Itapiranga, Santa Catarina. Meu pai colocou os 3 filhos, que na época é o que tinha registro. A mais nova nasceu em Maués. Colocou dentro de um Galaxy e viemos embora de carro até Belém. Aí meu pai trabalhou quase 1 ano na Ilha do Marajó e depois foi contratado pela Safrita para assumir a produção em Maués. Então aí se deu a transição de vir de Itapiranga, Santa Catarina, para Maués, no Amazonas. William Lauschner é conhecido popularmente como William Alemão. Nascido em Santa Catarina e amazonense de coração, o parlamentar foi eleito com uma visibilidade adquirida principalmente no ramo de eventos, onde fundou uma casa de show muito conhecida na capital, que já possui mais de 20 anos de história. Começamos em Manaus, com padaria lá no Manoa. Posteriormente, um restaurante na Cidade Nova 1, ali na Beija-Flor. Depois, na Avenida Bispo Pedro Massa, um outro restaurante. Depois Dom Pedro e finalmente onde é hoje o Porão, abriu um restaurante em cima. Quando meu pai alugou o ponto lá na Estrada da Ponta Negra, que ele me chamou, ele falou assim: olha, filho, eu quero que você dê uma olhada. Então ele alugou a parte de cima, que era o restaurante, né? Eu falei: mas embaixo é o quê? Você não, tá fechado. Eu falei: mas faz parte do aluguel? Se ele faz, eu falei: então eu vou fazer um bar. Então foi quando nasceu a ideia de fazer um bar temático. Então nasceu o Porão do Alemão nessa história aí. O Porão do Alemão não nasceu especificamente para ser um bar de rock. Ele, depois de 2 meses que ele teve uma mudança, a gente transformou ele no bar de rock. E assim, William Alemão, do Partido Cidadania, passou a usar toda a competência e profissionalismo exigidos como empresário para se dedicar a um desafio ainda maior: ser um representante do povo na Câmara Municipal de Manaus, após ser eleito com 3.237 votos em 2020. No entretenimento, a gente tem que se reciclar o tempo todo. Hoje uma coisa dá certo, amanhã não. Então, essa situação de os verdadeiros empresários que se preocupam com isso não tinham voz. Então nós montamos uma associação, eu ajudei, virei presidente na primeira versão dela, na primeira reunião que teve. Então essa associação tinha 48 empresários do setor, porque daí entra, além de o empresário, você entra o empresário de casa, você tem o empresário que é dono de banda, né? O empresário que trabalha com entretenimento, mas é DJ. O empresário que é dono de estrutura metálica, mas que também vive da noite. Então a gente juntou ali e resolveu criar um elo mais forte para que realmente chegasse às autoridades, através de um apoio político, o que nós fazíamos. Como pessoa comum, como empresário, e aí a gente vai falar aquela história de novo, vamos entrar para o bar. Conversa de mesa de bar, a gente pode tudo. Em conversa de mesa de bar a gente imagina que consegue mudar e consegue fazer tudo. Só que não adianta do lado de fora. As ideias novas precisam estar aqui dentro. Foi o que eu resolvi entrar depois do apoio da minha esposa, porque não tinha como fazer, porque é integral. Ninguém é político só no horário de plenário. Pelo menos eu não considero isso. Se alguém considera, eu não considero. Eu sou vereador da cidade de Manaus 24 horas por dia.
Então, depois do apoio da minha esposa, resolvi ser candidato, consagrei, a gente conseguiu, essa equipe linda também me ajudou, e a gente entrou com ideias novas. Em 2 anos, o vereador já protocolou mais de 3.200 indicações, requerimentos, moções e projetos de lei na Câmara Municipal, que chegaram principalmente por meio de demandas coletadas em loco pelo Gabinete Móvel do Parlamentar, que percorre todos os bairros de Manaus. A iniciativa é um dos carros-chefe do trabalho realizado pelo vereador nas atividades de fiscalização e acompanhamento das demandas da população. Quando finalizou as eleições, eu reuni com a minha equipe e aí um dos assessores deu a ideia. Falei, na hora a gente, poxa, eu gostei, boa. E a ideia era justamente, nós temos um problema de proporções da cidade de Manaus. Só quem é manauara sabe o quanto é difícil você se locomover dentro da cidade de Manaus. Então tu imagina uma pessoa comum que está lá no seu bairro e que tem um problema de infraestrutura, de rua, buraco, esgoto, asfalto, iluminação pública, e ter que vir até um órgão, ou o CEMIF, ou a Câmara, ou para poder fazer uma denúncia. Então, a nossa ideia do Gabinete Móvel era justamente aproximar o Poder Legislativo, o vereador, da comunidade. Até porque, devido à pandemia, a minha campanha não foi indo até os bairros. Eu visitei 3 ou 4 bairros na campanha. Então, depois de eleito, eu falei assim, não, gente, eu preciso, como meus votos foram todos pulverizados, eu não tive um local específico, não. Esse bairro, eu sou vereador da cidade de Manaus e até na zona rural eu recebi voto. Então, o que a gente fez? Eu tenho que visitar todo mundo agora, eu tenho que entender quais são as necessidades da população de Manaus para poder representá-los melhor na Câmara. Em apenas um mandato, o vereador já soma 6 projetos sancionados pelo prefeito de Manaus. Há alguns pontos muito importantes que eu já venho defendendo e que nesse domingo chegou numa ruptura. Tivemos um fechamento parcial da M010, lá no ramal 32, o Água Branca, devido à intrafegabilidade dele. Antes de botar o vídeo, eu queria só ler uma emenda constitucional aqui, vereador Caio, que é o seguinte: o direito ao transporte, ele está lá na Constituição, emenda de 2015, emenda número 90. Mas como é que vai ter transporte? Qual é a dignidade das pessoas se não consegue chegar nem a pé? A situação, como eu coloquei já outros dias, sei que muitos dos senhores, e essa é também a desculpa usada pelo Executivo Municipal e Estadual, são as chuvas. Eu moro em Manaus e moro no Amazonas desde 81 e sei que chove 6 meses por ano. Não é possível que esse tempo todo as secretarias não tenham se organizado para fazer um trabalho. Uma dessas leis dispõe sobre a obrigatoriedade de escolas da rede municipal e rede privada em fornecer treinamento ao corpo docente e alunos para evacuação em casos de incêndio, desastres naturais e estruturais. Acho que a primeira lei que nós aprovamos, ela trata, aí entra uma parte de segurança, que eu acho que a cidade de Manaus precisa se reinventar, mas a segurança das nossas crianças, dos nossos filhos e das nossas crianças como um todo. Porque todas as cidades do Brasil, principalmente as capitais, elas têm algum serviço, elas têm algum treinamento de evacuação. Você imagina que, num desespero, uma sala de aula ou um colégio inteiro saia correndo e vá para o meio da rua. Nós temos colégios públicos que são numa avenida movimentada. E a gente tem tido no Brasil, Manaus, graças a Deus, ainda não foi vítima, mas a gente tem que se preparar antes que aconteça. Nós temos em Manaus algumas coisas que têm acontecido em colégios. Um doido que entra jogando álcool e matando as crianças queimadas, outro que entra armado. Então, e isso também faz parte de um treinamento de evacuação, onde você faz uma simulação e explica para as crianças como é que vai sair de sala de aula. Organizada aqui, não precisa correr, mas tem que sair de sala de aula.
E isso ajuda essa criança para quando ela se tornar um adulto, aonde ela entre, ela consegue identificar as rotas de fuga, o que ela precisa fazer, porque você vai condicionando a mente. Então você já sabe, quando você entra, a maioria das pessoas não fazem isso. Quando você entra no ambiente, você não procura a rota de fuga. O vereador destaca a importância da criação de medidas que atendam diretamente à população. Nós temos a questão de leis em Manaus, que Manaus tem muita lei. E algumas leis que eu inclusive não gostaria, quando eu falei em campanha, de criar muitas leis. Mas quando você chega e entra e você vê que realmente tem algumas coisas que são importantes e que precisam ser feitas. E aqueles três que estão olhando aqui pra gente, eles têm um trabalho importantíssimo de a gente também garimpar em Manaus as leis que já existem e a gente modificá-las. Porque às vezes se torna um caminho mais rápido. Você botar um exemplo, eu não vou lembrar o número da lei, mas uma lei que existia na cidade de Manaus que multava quem jogava lixo na rua. Essa lei existe. Só que quando a gente foi se aprofundar em cima da lei, ela não dizia quem fiscalizava nem para onde ia o dinheiro. Então se tornava uma lei que não tinha como executar. Então a gente pegou essa lei e disse, olha, a partir de agora quem vai estar responsável vai ser a SEMAS e o dinheiro vai para a CEMUSP, que é quem cuida da limpeza pública. Então a SEMAS fiscaliza e a CEMUSP recebe o dinheiro. Se torna uma lei nova porque a gente pegou a lei antiga e modificou. Como empresário e conhecedor da capital e do povo que vive na cidade, o vereador enxerga na política a oportunidade de transformar Manaus em um local mais atrativo, tanto para os moradores quanto para quem vem de outros lugares, movimentando a economia e a geração de empregos por meio do turismo. Mais uma vez, a bandeira que eu sempre levantarei nessa casa é o turismo. Como presidente da 10ª comissão, já levei alguns vereadores para passear no centro da cidade, a cidade histórica, conhecer um pouco mais da história da cidade. O turismo, ele é responsável por 20% de todo o emprego no mundo. Quando você para analisar assim, como assim? 20% de todo o emprego no mundo vem do turismo. Menos em Manaus. E em algumas outras cidades do Brasil, porque infelizmente o Brasil, que tem todo esse potencial, não enxerga o que a gente consegue fazer. Então, o primeiro ponto é divulgar a cidade de Manaus para os outros estados e para o mundo inteiro. Porque a gente tem uma noção, eu vou falar com a gente como amazonense. Infelizmente eu não sou, mas me considero. Não, Manaus é conhecida. Eu disse, não, a Amazônia é conhecida. Manaus não. Eu falo porque eu já estive em vários países e em outros estados. Quando a gente fala Manaus em determinadas cidades, inclusive estive em Gramado. Não, eu estou vindo em Manaus. Pô, mas vocês são quantos vereadores? 41. Vixe, por quê? Porque Manaus é uma cidade de 2.400.000 habitantes. Tudo isso eu pensei que tivesse 200 mil habitantes. Pensei que fosse no meio do mato, mas é no meio do mato. É no meio da floresta amazônica. Só que o teu celular foi fabricado lá. Então, assim, a gente precisa divulgar Manaus. Precisamos enxergar 5, 10, 15, 20 anos à frente. Não é para hoje, não é para amanhã. É para um programa que nós conseguimos ter aqui em Manaus. Desenvolvimento através de turismo. Investimentos são poucos, visão que tem que ter. Nós estamos cegos numa briga de foice no escuro.
Quando a gente fala de Manaus e fala de turismo, as pessoas sempre pensam que a gente está indo contra o distrito, né? E não é. Eu vou defender sempre o turismo porque eu acredito que Manaus, tendo uma visão voltada para o turismo, nós mudamos a cidade de Manaus para que ela seja exatamente o que a gente quer, com todas as suas belezas à mostra e com segurança. Mas muito mais que o turismo, eu vou ficar defendendo sempre a geração de emprego e renda. E aí isso entra onde? Isso entra no comércio, isso entra na indústria. Que a gente precisa acabar com essa história de toda vez que chove em Brasília, a gente tem que abrir o guarda-chuva aqui com medo que acabe com a Zona Franca. A gente precisa ter outros modais, a gente precisa ter outras situações de geração de emprego e renda em massa e de qualidade. Então, essas coisas que a gente precisa entender e vou defender sempre.